Por favor, senhoritas, rapazes, senhoras e senhores, adolescentes, abra as vossas Bíblias aí no último livro da Bíblia Sagrada, livro da Revelação, Apocalipse. O capítulo é o de número 1, versículo 9 em diante. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 em diante. Enquanto você procura, gostaria aqui de deixar meus agradecimentos, né? Primeiramente ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que nos concede, né, pela misericórdia dEle, a graça dEle. Se não é a graça, nem estaria aqui. A oportunidade de poder trazer um pouco da porção da sua bendita palavra para a noiva que são vocês. Então, gostaria de agradecer a Ele para sempre. Em segundo, ao nosso pastor Jairo Santana e também aos meus líderes, né? Um pai para mim, pastor Misael, né? Sua esposa, irmã Joyce, se considera muito como minha mãe também. Claro que eles não têm um filho de 32 anos, claro, mas é de consideração, respeito, carinho, porque eles nos consideram como filhos e filhas. E eu tenho visto esse tratamento por cada jovem, moça e rapaz aqui, desde que eu comecei a frequentar oficialmente a sede durante esse ano, né? Então, eu tenho visto isso, então eu vejo que a recíproca é verdadeira. Então, louvado seja Deus pela vida dos nossos líderes. E também pela vida, né, da congregação da Vila Albertina, meus antigos vizinhos lá, né? Porque eu congregava na Vila Augusta, né, e como são vizinhos os bairros lá, então eu lembro de alguns rostos aqui, desde Jardel, né? Uma bênção. Agradecer a vida de cada moça, rapaz e o líder da Vila Albertina, e pela vida de cada um dos irmãos que veio aqui adorar ao Pai. Então, vamos para a palavra, amém, meus irmãos? Diz assim o texto sagrado, vamos lá. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que vês? Escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falara comigo, e, virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante a filho do homem. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, senhoritas, rapazes, antes de poder entrar no texto, gostaria de trazer um pouco de conteúdo histórico-cultural para vocês, tá? Alguns acontecimentos históricos da humanidade que aconteceram para levar a esse texto aqui que nós lemos de João na ilha de Patmos. Então, um pouco de conteúdo histórico para vocês. Isso é bom porque enriquece o nosso conhecimento, né? Então, vamos lá. Corria o ano de 54 da era cristã, quando um homem chamado Nero assumiu o governo do Império Romano, aos 17 anos de idade. E quando este jovem imperador assume o governo do Império Romano, corria uma grande preocupação em torno deste jovem imperador. Afinal de contas, ele era um camarada louco, sabe? Megalomaníaco, violento e devasso. Para vocês terem uma ideia, ele mandou matar sua própria mãe e outros membros de sua família. 10 anos depois, em que Nero está à frente do governo do Império Romano, precisamente no dia 17 de julho do ano 64 da era cristã, esse homem incendiou a capital do Império, Roma. A ideia dele é que ele queria fazer Roma mais bela. Então ele subiu para o alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo sua lira, e ficou lá de cima, olhando o espetáculo das chamas destruindo a cidade. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio, do dia 17 de julho
a 24 de julho do ano 64 da era cristã. Quando o incêndio acabou, a cidade de Roma estava devastada, destruída. Dos 14 bairros de Roma, 10 deles foram devastados, destruídos. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio nos cristãos. E começa ali, meus amigos, uma brutal, cruel e sangrenta perseguição. Os historiadores afirmam que faltou madeira na época para fazer cruz. Tamanha quantidade de cristãos que foram crucificados. E quando não tinha mais madeira, os cristãos eram cobertos de pirche, amarrados nos postes, queimados vivos para iluminar as ruas, as praças e as noites de Roma. Um verdadeiro massacre. 2 anos depois, ano 66 da era cristã, há uma rebelião na terra de Israel, em Porto de Cesareia Marítima, porque o templo dos judeus fora profanado. E os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo do Império Romano, se rebelaram. E o Império manda para lá o general Tito para conter a rebelião. Mas 2 anos depois, ano 68 da era cristã, Nero está numa situação insustentável com o Senado romano. O Senado depõe, ele entra em crise, tira a própria vida e se mata. Mais 2 anos à frente, ano 70 da era cristã. A rebelião em Israel é incontrolável. General Tito cerca Jerusalém, invade Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém, queima a cidade de Jerusalém, mata ao fio da espada milhares de judeus e cristãos e promove ali o que nós chamamos de a maior diáspora, a maior dispersão dos judeus dentre todos os tempos, desde o ano 70 até o dia 14 de maio de 1948, quando Israel é restabelecida nação novamente, o dia da independência de Israel. Que numa eleição na ONU, da Organização das Nações Unidas, um brasileiro que presidiu aquela reunião, aquela eleição, votou a favor da independência da nação de Israel. O nome dele, Oswaldo Aranha. E foi esse brasileiro que votou a favor. E naquele tempo, em 1948, depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, os judeus estavam dispersos por todo o mundo, afinal de contas, foram mais de 6 milhões de judeus dizimados através do nazismo. E pós-Segunda Guerra Mundial, o país de Israel estava sendo dominado pelos palestinos e os demais povos árabes. E os judeus dispersos em todo o mundo. Então aconteceu essa reunião e esse brasileiro votou a favor. Então, os judeus voltaram à sua pátria natal, tiveram o direito de voltar e retornar ao seu país. Ou seja, os exilados retornam à sua pátria natal. Mas, voltando no tempo, no ano 70 da era cristã, o imperador Vespasiano inaugura o Coliseu em Roma. E numa festa de 100 dias de inauguração, mais de 10 mil cristãos foram mortos, com requintes de crueldade. Os cristãos eram cobertos por peles de animais, jogados nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões famintos da Líbia devorarem. Um verdadeiro banho de sangue. Ano de número 86 da era cristã. Assume o governo do Império Romano, Domiciliano, conhecido como Segundo Nero, pela crueldade com que ele perseguiu a igreja. O primeiro imperador a rogar para si o título de Senhor e Deus, pois foi esse imperador que deportou o apóstolo João para a ilha de Patmos. Até então, o apóstolo João era pastor da igreja de Éfeso, capital da Ásia Menor. E foi esse imperador que
capturou João e o deportou para esta ilha remota, esta ilha isolada, esta ilha vulcânica, a ilha de Patmos. E vale ressaltar a vocês que até então, o único representante do colégio apostólico vivo era João. Todos os demais apóstolos tinham sido mortos através do viés do martírio. Certamente o propósito de Domiciano era calar a voz de João, era calar a voz da igreja, era impedir e barrar a proclamação das boas novas do Evangelho, calando a voz de João, fechando-lhe todas as portas na terra e isolando nesta ilha vulcânica. Mas, quando todas as portas se fecharam para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe aqui e vê, e eu te mostrarei, não as coisas que já aconteceram, não as coisas que irão acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Aplicação: até nas horas mais sombrias, amargas, adversas, de extrema perseguição e crise, Deus está no trono. As rédeas da igreja estão nas suas poderosas mãos. Deus nunca perdeu o controle. Pois bem, agora eu vou entrar no texto. Aquele dia que João teve essa visão aqui, era o dia do Senhor, era o dia de domingo. E quando ele escuta uma voz por detrás dele, como voz de trombeta, então ele se vira para ver quem é que estava falando com ele. E quando ele se vira, então ele vê quem é que fala com ele. Ele vê 7 castiçais de ouro, representando as 7 igrejas da Ásia. E no meio dos 7 castiçais, e no meio das igrejas, um semelhante ao Filho do Homem. Aplicação: o mundo só pode ver Jesus e conhecer Jesus na igreja e através da igreja. A igreja. Eu, você, nós, a igreja. Então fica uma reflexão para a gente pensar, né? O que estamos mostrando para esse mundo? Cristo ou a nossa vida pessoal nos status e stories da vida? O que estamos mostrando para esse mundo? Bom testemunho cristão ou escândalos? O mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. E João diz: e eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Mas o Cristo que João vê não é o Cristo angustiado, chorando, com angústia profunda em sua alma, suando sangue, prostrado sobre os seus joelhos, como foi naquele Getsêmani. O Cristo que João vê não é o Cristo humilhado, espancado, esbofeteado, cuspido no rosto, quando foi acusado diante do sinédrio judaico. O Cristo que João vê não é o Cristo vilipendiado, torturado, açoitado, quando recebeu a sentença dentro do petróleo romano. O Cristo que João vê não é o Cristo que caminha carregando uma cruz pesada debaixo dos apulpos e vaias de uma multidão ensandecida, translocada, sangue sedenta, pedindo por carnificina aos gritos de: crucifica-o, crucifica-o. Não, senhoritas e rapazes, esse não é o Cristo que João vê mais. O Cristo que João vê não é o Cristo suspenso entre a terra e os céus, pregado naquela cruz. Não. O Cristo que João vê é o Cristo da glória, é o Cristo vencedor, é o Cristo onipotente. Diz o texto no versículo 14, que seus cabelos não estavam mais sujos com sangue e poeira, mas eram brancos como a neve, como a mais pura lã. Os seus olhos não estavam mais inchados ou empapuçados de sangue, mas eram como chamas de fogo.
Suas mãos não estavam mais esmagadas pelos cravos, mas eram mãos que sustentam a igreja, as 7 estrelas. Os seus pés não estavam mais presos ao lenho, mas era como bronze polido. Sua voz não estava mais embargada pela sede quando lhe deram vinagre para beber, mas era voz como de muitas águas, transmitindo serenidade, tranquilidade, mansidão e paz. E o seu rosto não estava mais desfigurado, mas brilhava como o sol do meio-dia, quando está no seu mais alto e puro fulgor. Quando João vê o Cristo da glória, ele cai aos seus pés como morto. E o Cristo da glória, o dono da vida, não era a primeira vez que ele fazia isso. O Cristo da glória, o dono da vida, se aproxima de João e diz: não temas, João, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Eis que estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós não adoramos um Cristo que esteve vivo e está morto, nós adoramos um Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. E João diz: e eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Interessante que João vê o Cristo da glória no meio dos 7 castiçais, no meio das igrejas. E eu quero dizer para vocês com toda a convicção de fé e certeza, que Jesus está aqui no nosso meio nessa noite. E é porque que Ele está aqui, é que nós estamos aqui. Se Ele não estivesse aqui, não teria sentido de estarmos aqui. Não teria sentido essa reunião. E é porque que Ele está aqui, é que nós estamos aqui. Mas espera aí, Cristiano, está vendo alguma coisa? Varão de branco? Varão de fogo? Reteté? Não estou vendo nada disso. Primeiro porque a fé, segundo o escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Logo, a fé não é de algo visível, palpável, um objeto, uma imagem, uma escultura, um amuleto. Isso não é fé. A fé é a prova daquilo que não se vê. Então, deixa eu citar um exemplo para vocês, porque eu acabei de fazer essa declaração com toda a certeza de fé absoluta. Exemplo: eu creio que Jesus aqui, no nosso meio, é mais real do que esse copo com água. Tá maluco, Cristiano? Não, tô não. Eu creio que Jesus aqui é mais real do que esta água aqui dentro do copo. Isto é que é ter certeza de uma fé, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Logo o incrédulo pode argumentar: mas Cristiano, o copo eu estou vendo, por isso. A água eu estou vendo, por isso. Você só crê porque tu está vendo. Agora nós não. Nós acreditamos sem ver. E por isso, pela fé que uma vez me foi dada, eu repito a declaração que acabei de fazer. Jesus se faz presente aqui no nosso meio, nesta noite. Agora, Ele não está aqui de maneira estática, parada, sem fazer nada. João diz que Ele anda no meio dos 7 castiçais. Ele anda no meio das igrejas. E eu quero dizer para vocês com toda a convicção de fé e certeza, que Jesus está andando entre nós aqui nessa noite. Para quê, Cristiano? Para falar com a igreja. Para tratar com a igreja. Para ensinar a igreja. Para fazer promessas para a igreja. E o Cristo da glória vai começar a falar com a sua igreja. E ele diz para João: o que vês, escreve num livro e manda às 7 igrejas da Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Sardes, a Tiatira, a Filadélfia e a Laodiceia. E João vai começar a escrever o que o Cristo da glória quer tratar com a sua igreja. E o Cristo da glória começa a falar com a sua igreja com uma palavra. Uma palavra que se repete para todas as 7 igrejas da Ásia.
O início da fala do Cristo da glória é com uma palavra e que vale para todas as igrejas, para a igreja saber quem é que está falando com ela. Há uma palavra que se repete. Que palavra que é essa, Cristiano? Eu conheço. 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 Para todas as 7 igrejas da Ásia, Jesus usou a mesma expressão. Para a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, dizendo: eu conheço as tuas obras. Aquilo que o seu pai não sabe, eu sei. Aquilo que a sua mãe não sabe, eu sei. Aquilo que o teu marido não sabe, eu sei. Aquilo que a tua esposa não sabe, eu sei. Aquilo que o teu pastor não sabe, eu sei. Ninguém pode esconder nada daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Ele conhece a nossa vida. Eu conheço as tuas obras. Agora, para a igreja de Esmirna, Jesus vai usar uma outra expressão. Ele diz: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Onde tem lindo nisso, Cristiano? Eu tenho certeza que essa palavra tem endereço certo para alguém aqui. Jesus está dizendo na sua palavra: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Não sei vocês, mas essa palavra me consola. Essa palavra me conforta. Essa palavra fala comigo. Por quê, Cristiano? Porque há dias em que eu estou atribulado. Há dias em que eu estou triste. Há dias que eu estou angustiado. Há dias que eu estou aflito. E Jesus está me dizendo através da sua palavra: eu conheço o que você está passando. Eu conheço a sua dor. Eu conheço a sua luta. Eu conheço as suas lágrimas. Eu sei daquelas madrugadas sem sono. Eu sei daquelas horas de pavor e horror da sua alma. Eu sei o que você está passando. A sua dor está presente diante de mim. E o Cristo da glória não para por aí, porque Ele quer tratar com a sua igreja. E o Cristo da glória me choca com o diagnóstico que Ele faz da igreja. Por quê? Porque eu e você temos uma ideia do que supostamente possa ser uma igreja rica. E eu pergunto a vocês: o que é uma igreja rica para nós? É uma igreja que possui muitos membros? É isso que é uma igreja rica? É uma igreja que possui ar-condicionado, som de alto nível, ambiente de alto nível, tudo top, 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 top. É isso que é uma igreja rica? O que é uma igreja rica para nós? É uma igreja que possui todas as camadas da alta society na sua membresia? Advogados, doutores, médicos, empresários, políticos, juízes. É isso que é uma igreja rica? O que é uma igreja rica para nós? É uma igreja que no final do mês possui um alto orçamento mensal das contribuições dos seus contribuintes. É isso que é uma igreja rica? Ah, meus irmãos, para a mais pobre da igreja da Ásia, Jesus disse: tu és rico. O que significa isso? Simples: pobre na terra, rico no céu. Pobre financeiramente, rico espiritualmente. Rico diante dos homens, pobre diante de Deus. Essa era um diagnóstico de uma outra igreja. A igreja de Laodiceia. Aquela igreja era a mais rica da Ásia. Aquela igreja tinha a maior autoestima da Ásia. Aquela igreja elogiava ela mesma. Aquela igreja dava nota máxima para si mesma. Aquela igreja formava um grande coral e cantava o hino: quão grande és tu, diante do espelho. Que é isso, Cristiano? Está forçando o texto? Não, ela mesma que diz:
rico sou, e de nada tenho falta. Sou abastada, sou a mais rica, tenho tudo, não preciso de nada tenho falta. E Jesus a exorta dizendo: tu não sabes que é um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O que significa isso? Simples. O importante não é ser rico diante dos homens, o importante é ser rico diante de Deus. Porque para a mais pobre da igreja da Ásia, que era Esmirna, Jesus disse: tu és rica. E para a igreja mais rica da Ásia, que era Laodiceia, Jesus disse: tu és pobre. Ou seja, o importante não é ser rico diante dos homens, o importante é ser rico diante de Deus. E o Cristo da glória não para por aí, porque Ele quer tratar com a sua igreja. Porque para todas as igrejas da Ásia, Jesus faz elogios e censuras, elogios e críticas. Vamos lá? Vamos. Para a igreja de Éfeso, Jesus elogiou o seu trabalho, a sua paciência, a sua perseverança na obra. Mas Jesus a criticou dizendo: tenho um porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Por isso, volta, arrependa-te e lembra-te de onde caíste. Para a igreja de Esmirna, Jesus elogiou a sua tribulação, a sua pobreza e com fidelidade servia a Deus. Mas Jesus a criticou dizendo que alguns lá eram sinagoga de Satanás. Para a igreja de Pérgamo, Jesus elogiou o seu trabalho, a sua perseverança, a sua paciência em servir a Deus, mas Jesus a criticou dizendo que alguns lá seguiam a doutrina de Balaão e a dos nicolaítas, que ensinavam os filhos a servir a idolatria e a imoralidade sexual. Para a igreja de Tiatira, Jesus elogiou o seu serviço cristão, a sua ação social, o seu trabalho em que ajudava os mais pobres, os que mais precisavam, mas Jesus a criticou dizendo: tenho porém contra ti, que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos a se prostituírem. Prostituição dentro da casa de Deus. Olha a situação de Tiatira. Para a igreja de Filadélfia, Jesus elogiou a sua fraqueza, porque é uma igreja que considerava fraca, e Jesus disse: mas não negaste o meu nome, tem um poço diante de ti, uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Agora, para a igreja de Laodiceia, não tem um elogio. Para a igreja de Laodiceia, Jesus não faz um elogio sequer. Apenas críticas. E a igreja de Laodiceia vai receber de Jesus a mais severa censura de todas. Qual, Cristiano? Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Que é isso, Cristiano? Esse não é o Jesus que eu conheço, não. Jesus é amor. Jesus é amor. É verdade, Ele é amor mesmo. Mas quando a pessoa está errada, Ele não passa a mãozinha na cabecinha de ninguém. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito de poder. Oh, Espírito de verdade, ajuda o teu povo, Senhor. Oh, Espírito Santo, desperta o teu povo a ter uma vida real na tua presença, ó Deus. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, e termino aqui dizendo aquilo que João disse, que é a frase épica e marcante do livro do Apocalipse. Qual? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém.